que o Espírito Santo conduz Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Como é possível que nós estamos no período litúrgico lendo as leituras desta quaresma, a igreja nos oferece o ano C, as leituras do Evangelho de Lucas. Como é possível que Jesus e o Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado no deserto? A primeira aparência que nós temos dessa figura histórica, desse texto histórico, desculpem o meu português, que eu estou muito acostumado com o italiano, estou com dificuldades no português. Peço a paciência da vossa compreensão. Como é possível que o Espírito Santo, que é o Santo, é Deus, é a Trindade, conduz Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo? A primeira coisa que nós devemos observar nessa leitura bíblica é por que Deus conduz Jesus para ser tentado no deserto. Vejam, meus amigos, o deserto é um lugar que não tem estradas. Você não sabe qual a direção tomar. Você fica perdido. Você não sabe como planejar, onde é que eu posso ir, aonde tem água, que eu posso dissetar a minha sede, aonde eu posso me alimentar para mim poder sobreviver, para ter pão. E o Espírito Santo conduz Jesus no deserto. Qual é o Espírito, qual é o modo que nós podemos participar da Páscoa de Cristo, da paixão de Cristo? Porque nós vamos para a igreja e nós vivemos esse momento forte da liturgia cristã, vivemos este momento em um modo externo, como se Jesus está dando a vida por nós, Jesus está nos salvando, Jesus está liberando o nosso pecado, e externamente nós vamos ali para receber esta graça de Deus. É verdadeiramente esse o espírito que nós podemos enfrentar a Páscoa, que nós podemos participar da paixão de Cristo? Ou nós, como cristãos, somos chamados a entrar no mistério de salvação de Cristo em primeira pessoa? Nós criticamos muito Judas, que traiu Jesus, mas o único que era preparado para fazer a Páscoa com Jesus era próprio Judas. Judas planejou tudo. Como enfrentar a vida de Jesus, a missão de Jesus. Ele tinha planejado toda a sua questão política, será o Salvador, não? O Salvador da humanidade. Ele planejou. Judas sentou à mesa com Jesus. Judas tinha uma relação íntima com Jesus Cristo. Jesus Cristo pega o pão e atinge a mão para pegar o pão do prato de Judas. Tinha uma intimidade forte, eram apóstolos. A atualidade da figura de Judas não é tão distante da atualidade da nossa humanidade, do nosso homem contemporâneo. Não? Por quê? Qual é o espírito que nós podemos entrar no deserto? Porque nós às vezes, planejamos a nossa vida espiritual dizendo a Deus aquilo que Deus quer ouvir de nós. Não, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu vou na igreja, eu vou receber a cura, eu vou receber a salvação. Eu vou na igreja, eu vou ser curado. Eu vou na igreja para ser feliz. Eu vou na igreja porque vou receber uma graça. Eu vou na igreja para receber a alegria, a felicidade, para me liberar dos meus problemas. É que nós planejamos aquilo que Deus quer ouvir, aquilo que nós queremos que Deus ouça, não? Aquilo que nós planejamos. E Judas Judas planejou toda a função e a missão de Cristo neste mundo segundo os planos da sua pastoral.
Judas era um grande seguidor de Jesus Cristo, íntimo com Jesus Cristo. Judas é o último que tem uma relação íntima com Jesus no beijo. Já dá um beijo, a intimidade com Cristo. É o último apóstolo a ter um contato físico com Jesus. E Judas é aquele que recebe a misericórdia. Veja, a misericórdia de quando nós vamos na igreja não é porque nós merecemos a misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é próprio este fato de dizer que quando nós vamos na igreja, Deus nos diz, tu não caminha só, eu estou contigo. E Lucas, no seu evangelho, quando Jesus está no Horto das Oliveiras, ele vai dar esta pintada, este pincel que dizia, um anjo está com Jesus naquele momento que ele sua sangue, não? Que ele vê o sofrimento que ele vai ter que pagar para a nossa salvação, e ele não vai contente, ele vai triste, ele sofre, e Lucas é o único evangelista que diz nos textos bíblicos que um anjo está contigo, que Jesus não está só. E este é o espírito com o qual nós temos que enfrentar, que participar da Páscoa. Participar da liturgia não é preparar, sim, faz parte, preparar bem a igreja, observar os cânones litúrgicos, cobrir as estátuas, todas as questões das procissões, organizar, tudo planejado, tudo isso é positivo, deve ser feito. Mas nós temos que estar muito atento, não é o que nós falamos ou o que nós podemos dizer sobre Cristo ou organizar sobre as nossas liturgias, sobre como nós vamos preparar a igreja. A atenção que nós temos que ter é aonde está o nosso coração. Aonde está o coração? Então, muitas vezes esse é um período especial para a igreja, porque nós temos que ir para a igreja como se nós fôssemos para o Calvário. Como se nós fôssemos para enfrentar a escuridão da morte, da solidão. Como se nós entrássemos no deserto para ser tentados pelo diabo naquele momento da morte, participando dessa sofrência com Jesus, como se nós entrássemos naquele momento da morte e nós perguntássemos para Deus, como Jesus na cruz, Pai, por que nos abandonastes? Mas de verdade não te importas que a minha vida está nesse sofrimento, nessa situação? De verdade não te importas que tem uma guerra, uma pandemia, que na Ucrânia as pessoas estão morrendo, as crianças estão sendo estupradas, as mães estão violentadas, todo esse ódio, não te importas, Deus, daquilo que nós estamos vivendo? De verdade não te importas, Deus, que eu estou passando por este sofrimento? Porque nós, irmãos, nós vivemos nas aparências. E nós pensamos que quando vamos na igreja, nós só levamos superficialidades. Nós pensamos que, na verdade, eu tenho que estar preocupado com a língua da fofoca, porque fizeram uma calúnia contra de mim, porque me acusaram disso, me acusaram daquilo, porque aquela pessoa me está fazendo mal, porque eu estou preocupado que a minha imagem perante a minha comunidade, eles vão ver o meu pecado. Então nós construímos, não como Judas, uma vida superficial, uma vida que com o consumismo, com a aparência, nós conseguimos camuflar, não colocar um véu no nosso coração, e depois vamos na igreja e pedimos
por favor, alontana as más línguas, alontana significa me livra da perseguição das pessoas, me livra dessa preocupação que eu estou tendo, e agimos só na superficialidade das circunstâncias das nossas preocupações, e levamos essas circunstâncias de preocupações para Deus, não na igreja. Qual é a oração que Deus quer ouvir hoje na Páscoa? É a oração de Jesus na cruz. No momento do sofrimento, é escandaloso que o Evangelho de Deus, que a Bíblia diz, Jesus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, grita no alto, por que me abandonastes? E ele vai dizer hoje à noite, quando vai ser crucificado, Pai, por que me abandonastes? É essa oração que Jesus quer. Jesus quer que nós entramos no deserto, onde nós não podemos planificar aquilo que nós vamos nem menos pedir para Deus. Nós vamos entrar ali, naquele momento nós vamos ficar nus diante de Deus, e só vai ter o nosso coração, a nossa realidade, o nosso sofrimento, o nosso pecado, o nosso não sentir-se amado, o nosso não nos sentir nunca adequados com a vida que nós estamos tendo. Nós queremos sempre ter uma outra vida, uma outra aspiração. Nós nunca somos contentes da realidade que estamos vivendo, sempre queremos mais, sempre queremos satisfazer mais a nossa necessidade de aparências. Qual é o sentido da Páscoa para nós cristãos? Qual é o sentido de uma vida espiritual para nós cristãos? A nossa vida espiritual não é só aquela alegria momentânea, sem conflito. Eu fui na igreja, que linda essa mensagem, que maravilhoso foi essa experiência que eu tive hoje nesse retiro. A nossa vida cristã é feita de liturgia, de cotidianidade. A extraordinariedade da nossa vida espiritual está no dia a dia e na confiança que não estamos sozinhos. Quando Jesus grita na cruz, Pai, por que me abandonastes? É a nossa humanidade, né? Porque, na verdade, nós não nos sentimos amados plenamente. Por que não nos sentimos amados? Porque nós somos como Judas. Nós queremos planejar aquilo que Deus quer de nós. Queremos planejar a nossa vocação, queremos planejar o nosso sucesso, queremos planejar a nossa relação com Deus. Queremos planejar a nossa liturgia, a nossa pastoral. Não? E aonde está a revelação de Deus? Deus revela a sua vontade na obediência do discípulo, na confiança. É aquele comportamento da criança que pode estar caindo um terremoto dentro de casa, mas ele está com o pai e com a mãe, e tu pergunta para a criança, mas tu não sente medo? Quando eu estive na guerra da ex-Yugoslávia, não? Eu ficava admirado com as crianças, porque as crianças, eu perguntava, quando eu escutava as bombas, não? Eu perguntava para as crianças, mas vocês não têm medo? Não, eu estou com meu pai, estou com a minha mãe. Ou São Francisco de Assis, quando fala da Letícia, que não é aquela alegria momentânea, mas é aquela segurança de segurar nas mãos, de saber que Deus é Pai. Essa é a primeira tentação, não? Porque eu segui as homilias dos sacerdotes, e todos os sacerdotes falam muito das tentações, da tentação do consumismo, do dinheiro, do poder, mas não falam do centro da tentação. A primeira coisa que o diabo, no deserto, tenta Jesus é
ele pergunta para Jesus se tu és o filho, se verdadeiramente tu és o filho de Deus. Essa é a primeira tentação. Jesus, Deus, não te importa da minha vida? Não te importa que o mundo está caindo em pedaços? Não te importa que está havendo a guerra, que as pessoas estão morrendo? Não te importa da situação que eu estou passando? A confiança. Com a primeira tentação. É pensar que Deus não é nosso Pai, que nós não somos filhos de Deus. O diabo vai dizer, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus. É a primeira tentação que nós vamos ter no momento de agora aqui, que nós vamos participar da paixão de Cristo, em espírito, em verdade, dentro de nós, como Cristo. Nós somos cristãos, nós somos em Cristo. Então, participar hoje dessa leitura histórica da paixão de Cristo não pode ser um chorar pelas penas de Cristo, exteriormente, externamente a nós mesmos, mas nós temos que entrar dentro deste mistério, procurando uma conversão hoje. Ou é hoje ou não é nunca mais. Ou tu hoje pega nas mãos de Deus e confia em Deus para atravessar a morte, a escuridão, a cruz da tua vida, ou não houve conversão, ou não houve Páscoa na tua vida, ou tu foi na celebração e nada mudou, ou a tua vida litúrgica da Páscoa deste ano foi muito bonita, foi maravilhosa, o padre fez uma homilia lindíssima, mas o teu coração se converteu? Tu participou da paixão de Cristo? E aonde é que nós participamos da paixão de Cristo? Nós participamos da paixão de Cristo na verdade do coração, não nos planos e nas preocupações que nós temos. A tua espiritualidade, a tua vida espiritual, ela é determinada pela tua preocupação ou pela tua confiança em Deus? Que Deus é teu Pai, que não te abandona. Que Deus não morreu, mas é ressuscitado, está ali do teu lado, enfrentando dia a dia as tuas cruzes. Isso é ser cristão. Isso, São Francisco, que vivia na pobreza, não? Que vivia nos sofrimentos, que vivia nas dificuldades, era sempre alegre. Por que ela era sempre alegre? Que não era uma alegria de um sorriso fácil, de uma bela liturgia, que é importante. Atenção, não estou falando mal de preparar bem a liturgia. Tem que preparar muito bem as coisas exteriores devem concordar com o nosso coração. Nós não podemos sofrer a acusa de Cristo nos evangelhos que diz, com a boca falam, mas com o coração maldizem. Então, nosso coração tem que concordar com a liturgia maravilhosa. Tem que concordar com a paixão de Cristo. Não é só observar o padre que lê. Não é só esperar de ver que Jesus deu a vida por mim, agora eu vou cantar e dançar. Não, tu tens que passar pela escuridão da morte do pecado que está dentro de ti. Senão não tem Páscoa. Se nós vamos para a igreja só por ritualidade, só porque nós estamos acostumados, e por tradição, pode ficar em casa, porque tu não houve conversão. A salvação não é aportada de uma pessoa ou de um cristão que não vive a conversão. Ou do sacerdote que vive acusando, dizendo, se tu não existe cristão porque não vem, porque não existe cristão que não vem à missa. Tem que vir à missa. Isso o sacerdote não pode dizer. O sacerdote tem que dizer, não existe sacerdote que não vai em busca da ovelha perdida. Porque o batizado tem direito ao segmento espiritual do sacerdote. E o sacerdote não tem que esperar as pessoas dentro da igreja, tem que sair e buscar os fiéis. E os fiéis da igreja não são só aqueles que vêm na igreja,
são todos os batizados. E eu alargo ainda mais, são até os ateus que ainda estão esperando a tua visita. Então precisa de uma conversão. A paixão de Cristo é uma conversão interior. A paixão de Cristo, viver a liturgia, il cuore, não? Inclinar o coração e entrar hoje na igreja para escutar a paixão de Cristo e viver em primeira pessoa, não? Quando Jesus grita na cruz, tu vê aonde é o teu pecado, né? Deixa aquilo, entra no deserto. Entendeu? Nós construímos basílicas, catedrais, a Basílica de São Pedro é maravilhosa, de um São Pedro que negou Jesus Cristo, dos apóstolos que não entendiam qual era a vontade de Deus. E hoje nós temos a Catedral de São Paulo, fora dos muros, que é maravilhosa no mundo inteiro. Temos catedrais maravilhosas aos apóstolos que não entendiam. Os apóstolos, Pedro, no momento, né, do Horto das Oliveiras, Pedro leva a espada da guerra. Ora, dizendo que a guerra é justificada pela religião, ou um líder espiritual religioso dizer que nós temos que nos armar com a guerra, porque existe uma guerra santa, é uma blasfêmia. Jesus, quando os apóstolos estão com medo de ser entregues, não tenham medo de ser crucificados, porque eles também eram discípulos de Jesus Cristo, de ser perseguidos pelo império, levam a espada. Pedro leva a espada. E qual é a atitude de Jesus diante da guerra? Jesus paga o mal com o amor, com o bem. Não existe guerra justificada pelas Sagradas Escrituras. Não existe guerra. A guerra não deve ser declinada, não deve ser feita. A guerra não é abençoada. Nem mesmo a autodefesa. A autodefesa é abençoada para defender a vida humana em comunidade, não pessoalmente, não individualmente. Pedro, coloca a tua espada não sei como é, não me recordo como se diz em português. Porque quem fere com a espada será ferido pela espada. Né? Então não existe guerra abençoada. Então, meus irmãos, vamos entrar nessa Páscoa participando do mistério pascual, da nossa Páscoa, vivendo a humanidade de Cristo na nossa humanidade. Mas na verdade do teu coração. Qual é a oração que Jesus escuta, que Deus escuta? Não é a oração planejada que nós queremos fazer escutar a Deus, não. Porque senão tinha razão os ateus. Os ateus, a partir do filósofo Feuerbach, que não é nem mesmo marxismo, o primeiro a dizer que Deus não existe é Feuerbach, que diz que o homem cria um Deus fora de si, adora, e vai lá para receber cura, vai lá para fazer comércio com Deus, não? E depois Marx vai dizer que o Feuerbach tinha razão, mas que o homem não vive sozinho, vive em sociedade. Então nós temos que revolucionar a sociedade, destruir a família de Nazaré, destruir a caridade e o amor, não, quem ama a pessoa, o indivíduo, e a família é o Estado. Então vamos construir o Estado e dividir em partes iguais. Que é o marxismo, não? Não é a religião católica, não é a economia católica que Deus vê segundo a necessidade de cada um. Não existe comunismo na igreja. Existe uma preocupação pela necessidade de cada um, como Deus, que se preocupa com cada um de seus filhos. Porque cada um de seus filhos é único e irrepetível. E cada um de seus filhos tem que achar um modo de entrar no deserto e fazer a paixão de Cristo na própria paixão. Dizer a Deus, Deus, por que te hai abandonado? Por que me abandones? Sentir como Cristo
a ausência de Deus e suplicar, não? E dizer, é verdade, mas eu sou teu filho e sei que tu é meu pai, e que se faça a tua vontade e não a minha vontade, não? Por tropa o Brasil, lamentavelmente, o Brasil foi invadido por muitas seitas, que aquilo que conta aí para a igreja, para cantar, para pular, para dançar, que maravilha, tudo bem, Deus vai te livrar, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te abençoar, as tuas preocupações econômicas vão terminar, as tuas preocupações de ódio por outras pessoas, os que falam de ti, o demônio vai ser, tudo isso não é liturgia católica, não é cristianismo. O cristianismo é, como diz São Francisco de Assis, a Letícia, que mesmo no sofrimento, mesmo na fome, Deus é Pai. E eu confio. Então, meus irmãos, eu desejo nessa Páscoa que a cada um dos meus amigos e dos que não são dos meus inimigos, que possam confiar em Deus. E ter aquela Letícia e aquela paz interior, mesmo no momento da morte, da Páscoa, da separação, ou de um momento de grande alegria, saber que Deus caminha contigo. Que a vontade de Deus, ela é pedagógica, ela se manifesta todos os dias e tu tens que ter aquela confiança. E como é que tu tens essa intimidade com Deus? Frequentando Deus. Abrindo momentos de intimidade na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua política. Abrindo um momento de intimidade com Deus. Aquela intimidade que Deus pode falar ao teu coração. Se tu não cria intimidade com Deus, o que é teu Pai e está ali do teu lado, é tu que, com as tuas preocupações, os teus planejamentos, as tuas ansiedades, não consegue ver a presença de Deus, não? Quando é que Jesus vê a presença de Deus? Quando ele diz, Pai, de verdade não te preocupas que estamos morrendo? Quando é que ele vê Deus? Ele vê Deus quando diz, entra dentro dele a espiritualidade, o Espírito que diz, não a minha, tu está aqui do meu lado, a tua. Então Jesus já vê Deus, ele vê Deus e diz, não a minha, a tua vontade, porque abre os olhos dele, não? Abre os olhos espirituais, isso é a Páscoa. A Páscoa é não meritar a misericórdia, mas a intimidade, Deus que te ama, que é teu Pai, que te trata como filho amado, está ali, como Judas, que te deixa beijar, esperando que aquele ato de amor que ele te está doando, que ele está doando para ti naquele momento, te leve à purificação do teu corpo, aquela estabilidade de que a nossa vida é eterna e nem a morte, nem a cruz, nem a guerra, nem o sofrimento poderá nos separar do amor de Cristo. Muita paz, muito amor e uma feliz Páscoa para todos.